Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para a Fraternidade Espírita Irmã Sheila, com o objetivo de tratarmos de um assunto tão importante, num contexto em que a gente, infelizmente, vive a cultura do ódio e da intolerância, o quanto que é precioso e oportuno refletirmos sobre resistência ao mal, conforme nosso amoroso Mestre Jesus nos ensinou. Então, queremos dar as boas-vindas a todos, que todos se sintam acolhidos, amparados. O meu abraço fraternal a todos, né? Saudades pelo convívio, né? Pelo tempo que nós passamos na casa e que possamos, por esses liames da internet, de certo modo, estarmos psiquicamente conectados com o objetivo de refletirmos sobre a mensagem de Jesus, que nos traz sempre muito conforto, muito consolo e também preciosas reflexões. Então, para que nós possamos nos aclimatar psiquicamente, convidaria aqueles que se sentirem assim confortáveis, que possam fechar os seus olhos, elevando os pensamentos a Deus, nosso Senhor, para que a gente possa se manter nesse momento presente, concentrados nas citações evangélicas que vão ser proferidas, nos raciocínios que aqui vão ser colocados, para que isso desperte no nosso mundo íntimo uma necessidade de mudança, de autorreflexão, para que a gente possa viver mais feliz e em paz. Mestre Divino Senhor Jesus, vem ter conosco pela necessidade que ainda temos da tua companhia, do teu amor, hoje como sempre. Abençoa os nossos bons propósitos de falar sobre os teus ensinamentos e ajuda-nos, devido às nossas fragilidades inúmeras, às nossas vacilações, ajuda-nos a viver esse evangelho que nós dizemos abraçar, a ter coragem para enfrentar os desafios do dia a dia e a jamais desistir. Que o Senhor esteja sempre conosco, nos guarde, nos abençoe, nos ilumine, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos começar. O nosso tema é muito interessante, resistência ao mal, que é inspirada numa fala de Jesus, não resistais contra o mal, e que a gente hoje vai ter condição de reflexionar um pouco juntos. No Sermão da Montanha, Jesus aproveita daquele momento ímpar em que ali estavam reunidos espíritos imortais numa experiência física, expectantes, percussientes, extasiados por aquela psicosfera especial em que se transformou o lugar onde Jesus, seus discípulos e seus seguidores estavam, para fazer comparativos. Jesus, a um determinado momento do sermão, depois de falar sobre as bem-aventuranças, ou seja, as experiências crístico-vividas sobre a felicidade do espírito puro, ele começa a fazer comparações entre a lei antiga, a tradição oral do judaísmo e aquilo que ele vinha não derruir, mas adicionar, dando um novo entendimento. Se até então funcionava uma lei mais adusta, mais severa, mais rígida, mais inflexível, Jesus adicionava o tempero do amor com o objetivo de que nós abríssemos o nosso coração às experiências, nos tornássemos mais receptivos àquilo que verdadeiramente nós queremos fazer com as nossas relações e modificássemos a forma como nós nos conduzimos com o objetivo de preservar a nossa saúde integral e também a daqueles que mourejam conosco, que convivem conosco. Então, a partir do versículo 38,
do capítulo 5 de Mateus, o nosso querido evangelista vai anotar que Jesus assim disse: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, para não se opor ao malvado. Pelo contrário, aquele que te bater na face direita, vira-lhe também a outra. E ao que desejar levar-te a juízo para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o seu manto. E quem te compelir a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá àquele que te pede. E não dê as costas ao que deseja tomar-te um empréstimo. Em outras traduções, tem: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo, não resistais contra o mal. Então, Mateus capítulo 5, versículos 38 a 42. Vamos tentar entender esses ensinamentos de Jesus? Primeiro precisamos fazer uma confissão de humildade, devido ao nosso estado de imperfeição, nosso estágio evolutivo ainda muito tacanho. É bem verdade que o mais provável é que a gente não consiga ainda mergulhar em profundidade nos conhecimentos e nos ensinamentos que Jesus quis nos passar com os seus ditos, né, com os seus feitos, com os seus ensinamentos. Mas algo, a nossa consciência, essas palavras já indicam, já ressoam. E dentro das nossas limitações, a gente vai começar a fazer algumas reflexões que nos parecem cabíveis, plausíveis sobre aquilo que Jesus disse. O primeiro ponto que ressalta assim aos nossos olhos e que nos parece digno de dizer é justamente essa figura da comparação. Nesse trecho, Jesus cita a lei, corroborando a ideia de que ele não veio destruí-la, mas dar-lhe cumprimento, apresentando algo que já havia no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, a lei do talião. Essa lei do talião era uma referência clara de Jesus ao Antigo Testamento, notadamente o capítulo 21 do livro de Êxodo, versículos 22 a 25, que diz assim: se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de aborto, sem maior dano, o culpado será obrigado a indenizar o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará o que os árbitros determinarem. Mas, se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Repugna a razão nós imaginarmos que Deus, Yahvé, na sua infinita sabedoria e bondade, na sua magnificência sem fim, na sua infinita misericórdia, propôs-se a destruição da sua criação, em que, para resolver os conflitos entre as criaturas humanas, atabalhoadas, né, e bastante confusas, ele proporia que fosse aniquilada vida por vida. Quando a gente vai estudar com mais profundidade o texto da Torá, quando a gente vai mergulhar no Pentateuco mosaico, né, dos 5 livros do Pentateuco do Antigo Testamento, quando a gente vai investigar com um pouco mais de detalhes a cultura local, a gente vê que foram 10 os mandamentos divinos e 613 os mandamentos criados por Moisés, que era o grande legislador do povo hebreu, também chamado de mitzvot, que é o conjunto desses mandamentos que, de acordo com o judaísmo, constam na Torá e que estão divididos em 2 tipos: os mandamentos positivos, no sentido de realizar determinadas ações, que são chamadas de mitzvot aseh, mandamentos do tipo faça, que acabam sendo obrigações dos judeus,
e um outro tipo de mandamentos negativos, do qual os judeus devem se abster de certas ações, que são conhecidos como mitzvot lo ta'ase, mandamentos do tipo não faça ou proibições. É importante também a gente considerar que essa era a forma da época de regular as relações sociais. Não havia uma constituição, um código de leis, tal qual hoje as nossas sociedades estão organizadas. Então, para além do contexto religioso, na época, essas leis, esses mandamentos tinham valor religioso e político. Esses mandamentos acabavam sendo como código legal a ser seguido por todos com fins da ordenação social, por incrível que pareça. Então é como se a lei do talião fosse o mal menor por causa da brutalidade, da violência, da ignorância reinante em termos de sentimentos, sobretudo. Não caberia, pelo menos não aquela cultura da época, ainda não havia o terreno dos corações preparados para uma mensagem tão sublime, tão profunda, como anos mais tarde veio Jesus, propondo o amor e o perdão. Então, a lei do talião, ela se encontra no Código de Hammurabi e nas leis assírias, e funcionou como uma lei de natureza social e não individual, prevendo um castigo igual, correspondente ao dano causado, visando limitar os excessos de vingança, né? Porque para que a coisa não fosse ainda mais absurda. E o caso mais claro da aplicação da lei de Talião é a vida por vida. Aquele que assassinar alguém também será assassinado. Com o passar do tempo, e aí, utilizando os conhecimentos espíritas, a gente poderia adicionar, com o progresso moral das criaturas, né, também vem a brandura dos costumes, né? E essa lei já não tinha mais razão de ser. Mas o incrível é que ainda hoje, na nossa sociedade atual, com leis, como posso dizer, muito mais específicas caso a caso, né, que consideram a intensidade e a severidade de certos crimes, que ponderam atenuantes e agravantes para cada caso, né, conseguem separar crimes hediondos de outros crimes, digamos assim, vulgares de outro modo. Ainda hoje há quem defenda a lei do talião, como Jesus referiu: ouvistes o que foi dito, ou seja, fazendo referência à lei antiga, né? Que com o passar do tempo deveria entrar em desuso e em repugnância com o nosso progresso. Também no livro de Levítico, número 24, capítulo, versículos 17 a 22, está escrito: se o homem golpear um ser humano, quem quer que seja, deverá morrer. Quem ferir mortalmente um animal deve dar compensação por ele, vida por vida. Se um homem ferir um compatriota, desfigurando-o, como ele fez, assim lhe fará. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. O dano que causa a alguém, assim também se sofrerá. Quem matar um animal deverá dar compensação por ele, e quem matar um homem deve morrer. A sentença será entre vós a mesma, quer se trate de um natural ou de um estrangeiro. Então, quando a gente lê esse tipo de coisa hoje, beira o absurdo, né? Até embarga a voz, a gente tem até dificuldade de repetir essas palavras, porque é algo muito extremo, né? Muito horrível, né? Intolerante até da gente aceitar. E é lógico que racionalmente a gente não pode se esquecer, né? Ou a gente não pode entender que uma proposta como essa tenha partido do Criador. Nenhuma proposta de vingança partiu do Criador. Que aqui a gente está falando de vingança. Se alguém me fere, se alguém me faz um mal, eu tenho a liberdade, né, e o direito, a justiça de fazer ao outro o mesmo mal que ele me fez.
E se eu não estiver mais aqui para poder fazer o mal, se, por exemplo, eu tiver sido a ferida de morte, os meus descendentes podem me vingar, né? Então, é complicado a gente entender isso nos dias de hoje, né? Então, Jesus estava falando com conhecimento de causa. E quando a gente mergulha na história do Antigo Testamento, antes até, um livro mais antigo até do que Levítico, mais antigo do que o livro de Êxodo, o primeiro livro do Pentateuco Mosaico, o livro de Gênesis, a gente tem lá a história de Caim e Abel, que no nosso entender é uma história arquetípica, um mito, que ajuda a entender a consciência humana, a entender as nossas culpas, os nossos delitos, os nossos comportamentos. Então, a vingança foi gerada pela culpa de Caim. Então, vamos tentar contar essa história, que é uma história conhecida de todos, né? Para tentar entender um pouco a proposição de Jesus de não resistais contra o mal, de aquele que lhe bater na face, dar também a outra. Que essa proposta é diametralmente oposta, completamente diferente ao que havia no Antigo Testamento, como a gente está vendo. Bom, tudo começa no Novo Testamento, com uma pergunta de Pedro. No capítulo 18 de Mateus, versículos 21 a 22, então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus então lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E a gente fica se perguntando de onde foi que Jesus tirou esses 70 vezes 7, como a indicar que o perdão que nós devemos dar em relação aos outros deve ser infinito. Quando a gente vai para o livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 15, a gente sabe que Caim matou seu irmão Abel, e depois que Caim mata seu irmão, ele sai errante, sem destino, sem repouso. Ele simplesmente foge. E o Senhor busca Caim pelos caminhos escabrosos. E quando o Senhor, falando a acústica da alma de Caim, a voz da consciência pergunta: Caim, onde está o teu irmão? Que fizeste de Abel? Caim responde: Eu não sei. Eu não sou o cuidador do meu irmão e não entendo o porquê dessa perseguição do Senhor. E adicionalmente, o Senhor tem um diálogo com Caim e Caim expressa seu medo de ser pego e que provavelmente, se fosse pego, seria morto, porque alguém vingaria a morte do irmão dele. E dentro desse contexto, o Senhor vai lhe dizer: qualquer um que matar a Caim será 7 vezes castigado. E o Senhor pôs um sinal em Caim para que não o ferisse qualquer que o achasse. E então, colocando esse sinal, ficaria identificado, primeiro, do crime que Caim cometeu, e segundo, pela lei de causa e efeito, seria mais fácil de identificar o suposto assassino de Caim, se isso viesse a acontecer. Então, nós entendemos essa passagem das 7 vezes penitenciado, 7 vezes castigado por matar Caim, de uma forma metafórica. A marca de Caim pode ser entendida como a marca da culpa, né? Então, mesmo sem que nós tenhamos cometido fratricídio, como foi no caso de Caim, ter matado seu irmão, quando nós cometemos os pequenos delitos, ainda que nós não recordemos, pela solidariedade das reencarnações, ou mesmo nessa vida, todas as vezes que nós infringimos a lei de Deus, a nossa culpa, muitas vezes, acaba aflorando e não entendemos certos comportamentos que nós temos, né? Então, a voz da nossa consciência, como a marca de Caim que todos nós herdamos, nos mostra que a gente cometeu um delito, que precisamos reparar aquele erro. Tenta nos advertir antes da falta, para que a gente não venha a cometer.
No mesmo livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 24, Lameque, um dos descendentes de Caim, vai ter um diálogo com o Senhor. E nesse diálogo, Lameque acaba repetindo o erro de Caim de também ter cometido assassinatos. E o Senhor, perante isso, vai dizer: porque 7 vezes Caim será castigado, como ele havia dito antes, no próprio capítulo 4 de Gênesis. Mas Lameque, 70 vezes, 7 vezes será castigado. Então, nos parece que o Senhor se refere à reincidência criminosa, na figura de um dos descendentes de Caim, e da punição que foi reservada àquele que pecou depois do seu precursor. Ou seja, aquele que errou, ele precisa se retratar perante a lei. Mas aquele que visa punir o que errou, será 7 vezes castigado em relação àquele que errou. É uma forma do Senhor dar a entender que a justiça não nos cabe, que o olho por olho, dente por dente deve ser evitado. No caso de Lameque, o que a gente tem? A gente tem um descendente de Caim que reincidiu na falta. Então, se assassinar Caim já caberia 7 vezes do castigo, assassinar Lameque cabe 70 vezes 7 do castigo. Por quê? Porque como não foi aplicado ao próprio Caim, aplicando a Lameque funcionaria como uma espécie de vingança aos seus descendentes. Então, disso a gente depreende que, enquanto as 7 vezes seria a punição de qualquer um que matasse Caim, 70 vezes 7 vezes seria a punição pela vingança por Lameque como descendente de Caim. Nos parece que o objetivo do Senhor é evitar a reincidência no erro inicial. E Jesus, ao apresentar essa história a Pedro, não nos fala de punição à vingança, mas nos convida a um movimento contrário, um movimento de perdão. Jesus compara a punição que seria dada pela vingança ao jugo que ele oferece àquele que se coloca à disposição para perdoar. Então, essa é a proposta de perdoarmos, ensinando o caminho do amor e não a perpetuação do caminho do ódio. No diálogo entre Jesus e Tiago, na obra Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, capítulo 14, lição a Nicodemos, Jesus vai falar ainda sobre a lei do talião, olho por olho, dente por dente. E aí, Tiago vai dizer ao Cristo: Mestre, nos parece que o mundo sempre precisará do clima do escândalo e do sofrimento, desde que o devedor, para saldar o seu débito, não poderá fazê-lo sem que o outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. E Jesus então faz uma pergunta: dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo de redenção? E aí os discípulos param, pensam e dizem: também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. E aí Jesus diz: vede como temos raciocinado, mas não temos sentido. Ainda não ponderamos que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Acima do não adulterarás e do não cobiçarás está o amar a Deus acima de todas as coisas. E como nós poderemos amar a Deus aborrecendo-lhe a obra? Temos feito o mesmo do que aqueles do Antigo Testamento. Nós estamos investigando as revelações do céu com o nosso próprio egoísmo, organizando a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano, e Jesus vem colocar o amor acima da justiça do mundo. Se nós nos prendermos à lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino,
haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Porém, com a lei do amor, nós compreendemos que verdugo e vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. E basta que ambos sintam isso, para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Então, essa é a proposição do 70 vezes 7, do perdão infinito, entre aspas, né? Da capacidade inesgotável de amar. Que a gente interrompa o ciclo do ódio, ao invés de repeti-lo com olho por olho, dente por dente, e adicione o perdão às ofensas no lugar da vingança, por conta do assassinato de Lameque. Então, ao invés de ser punido 70 vezes, 7 vezes, adiciona-se algo no lugar, perdoar 70 vezes, 7 vezes. Então, voltando ao nosso texto, né, que deu início aqui à nossa preleção e que será o nosso objeto de estudo, quando Jesus diz, eu, porém, vos digo, ou seja, uma interpretação que ele adiciona, não resistais contra o mal, ou não se opor ao malvado, o que Jesus está querendo dizer? Ele está querendo nos colocar que se opor contra o mal implica em levantar-se contra, reagir, resistir, colocar-se em oposição, ou seja, vingar-se, de uma forma direta ou de uma forma velada. Porque o ressentimento também é um modo de vingança surda. Talvez a gente não tenha coragem de desferir o golpe mortal com base na arma que a gente pega, mas a gente pega o nosso pensamento, satura ele de vibrações menos nobres, se envenena e acha que está fazendo mal ao outro. Então, resistir contra o mal implica afetar-se, reagir, tomar para o pessoal como uma ofensa que precisa de uma reparação, que precisa de uma devolutiva. A figura desse mal, segundo a tradução do Novo Testamento de Haroldo Dias, é aquele que está sobrecarregado, cheio de sofrimento, desafortunado, que é miserável, indigno, causador de infortúnio e perigoso. Ou seja, aquele que é digno de piedade, que está enfermo e que nos faz mal por uma ignorância dos efeitos do bem. Então, é importante que a gente possa pensar nessas coisas, não obstante a dificuldade que a gente enfrente quando somos magoados, ofendidos, de seguir a nossa vida adiante, não opondo resistência. Porque nós somos muito belicosos, nós estamos acostumados a não tolerar frustrações, a não tolerar esse tipo de desafios ao nosso orgulho. O exercício de humildade é também importante para que a gente trabalhe com esse conceito da não resistência contra o mal, para que a gente dê a verdadeira justiça, o encaminhamento que deve a esse tipo de ação. Então, o que Jesus propõe não é nada fácil. Pelo contrário, ao que te bater na face direita, vira-lhe também a outra. Ao que desejar levar-te a juízo, para te tomar a túnica, deixa-lhe também o manto. E quem te compelir a caminhar uma milha, vai com ele duas, dá ao que te pede, e não dês as costas ao que deseja tomar-te um empréstimo. Jesus está nos convocando à não violência, para que a gente possa não resistir contra o mal, ou seja, não devolver o mal em relação ao mal, mas que as nossas ações sejam pautadas no bem. Dar as costas no sentido de afastar-se, rejeitar e desprezar. É necessário atender aquele que nos pede. E o Espírito Emmanuel, na obra Vinha de Luz, no capítulo 62, vai nos fazer refletir sobre isso. Jesus não determinava que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Ele aconselhava que nenhum discípulo retribuísse violência por violência.
Não significa que a gente não vá se proteger, não vá se precaver, não vá ter os nossos cuidados. Quando a gente observar que tem alguém que promove abusos, que pode nos fazer mal, né, que pode nos prejudicar de algum modo, nos difamar ou nos ferir de algum jeito, não é que a gente abaixe todas as nossas defesas e se entregue sem nenhuma proteção. Mas é importante que a gente não se meça pela maldade dele, pela sua ignorância no bem, já que nós já estamos despertos em relação à mensagem divina. Emmanuel também vai dizer que a enfrentar crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. Ora, se nós repudiamos o olho por olho, dente por dente, como que nós vamos utilizar dos mesmos recursos para que possamos buscar a reparação? Na obra Paulo Estevão, pelo Espírito Emmanuel, ainda no capítulo 1, Corações Flagelados, ele vai contar a história de Jochebed, pai de Gesiel e Abigail, que é esbofeteado em praça pública pela soldadesca romana por ter dado bom dia, ter dado um cumprimento normal na rua. E ele chega em casa dilacerado, profundamente humilhado, por conta de já numa idade senil, de faltarem até as forças físicas para se equiparar em força com aqueles soldados que possivelmente eram bem mais jovens do que ele, e ele busca se vingar e ancorando-se na lei antiga, segundo a sua interpretação enviesada, como muitas vezes a gente pega versículos descontextualizados do Antigo Testamento, a gente pega citações do Pentateuco kardeciano e usa para justificar os nossos caprichos, para justificar os nossos erros. Enfrentar essa crueldade com armas semelhantes de violência é cumprir o olho por olho, dente por dente, que não nos cabe mais como cristãos. Então, é difícil enfrentar o ódio com o amor. É um ato de resistência, é um ato de coragem, é um ato de dar-se, de abrir-se perante aquele que nos mostra uma animosidade perturbadora. Mas esse é o caminho. Foi isso que nós aprendemos com Jesus. O bem é o único dissolvente do mal, em todos os setores, revelando forças bem diferentes. Quando a gente observa, por exemplo, uma pessoa que está descontrolada, agressiva, perante a não reação daquele quem essa pessoa ofende, a gente observa como, aos poucos, a situação começa a modificar. Mas se ao contrário, se alguém pega uma cadeira e joga em cima da gente, e a gente pega uma mesa para devolver, né, essa afronta, essa agressão, a coisa fica desproporcional. E daqui a pouco estamos nós dois loucos quebrando tudo, sem fim, esse cerco do ódio. Então Jesus oferece uma pausa reflexiva para que a gente se coloque como tempero das relações. Vós sois o sal da terra. Perante uma atitude de desregramento, de desequilíbrio, de distonia emocional, os cristãos devem ser os elementos pacificadores. Isso não significa que a gente não sinta raiva, que a gente não se sinta humilhado, ofendido, e que muitas vezes a gente não tenha o desejo de devolver o mal. Mas entre o desejo e fazê-lo, há um controle do nosso comportamento que a gente vai galgando através de esforços próprios para que a gente possa resistir às tentações, domar as nossas más inclinações, que é o papel do verdadeiro espírita, conforme Kardec define no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Emmanuel ainda vai dizer: a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem
ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens tentaram reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. Então a gente fica pensando quem é o pior. Se é aquele que, num ato de violência, agride, torna-se mal, por ser enfermo, por ser ignorante em relação ao bem, ou se é aquele que se vinga, de um modo premeditado, utiliza as circunstâncias que sejam mais severas, mais contundentes, filhas do cálculo, filhas do raciocínio direcionado para devolver a maldade, para infligir um golpe contra o outro. Os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. O plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes, 7 vezes em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Ou seja, o plano inferior que ainda habita em nós, porque nós temos essas heranças arcaicas, nós temos os padrões difíceis de comportamento a serem vencidos, porque nós vimos repetindo eles, reencarnação após reencarnação, ainda é um mecanismo automático de resistir contra o mal, de clamar olho por olho, dente por dente. A reparação imediata. Não pode ser assim. Eu não admito que falem assim comigo desse modo. Eu não admito que me façam isso e eu vou devolver. Quantas vezes a gente ouve, né? Ninguém venha me dizer nada porque recebe na mesma medida. Eu dou o troco. E a gente acha isso coragem, a gente acha isso força, a gente acha, nossa, que pessoa retada, né? Que pessoa que não deixa passar nada. Não, isso é repetir a lei de Talião, isso é atraso do ponto de vista espiritual. Então, Jesus nos convida para que, ao invés da vingança, punição, 70 vezes, 7 vezes, nós aceitemos carregar o seu fardo leve e o seu jugo suave. O perdão 70 vezes 7, não a vingança, a cada ofensa. E isso, meus amigos, só se aprende na prática. Infelizmente, nós precisaremos ser ofendidos, ser defrontados, ser pegos pela maldade, para que a gente aprenda a responder de uma forma mais próxima daquilo que Jesus nos ensina no Sermão da Montanha. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, no item 17, fala-se sobre a indulgência. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará da indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Por que a indulgência é importante? Na obra Livro da Esperança, também pelo Espírito Emmanuel, no capítulo de número 27, Na Luz da Indulgência, ele vai refletir. Nós reclamamos concurso e compaixão uns dos outros, mas nem sempre sabemos por nós mesmos quando surgimos necessitados de semelhantes recursos. Em muitas circunstâncias, estamos cegos da reflexão, surdos do entendimento, paralíticos da sensibilidade e anestesiados da memória sem perceber. Ou seja, se somos nós a cometer os erros, é lógico que nós desejamos que o outro nos compreenda, nos entenda, ponha-se no nosso lugar, tenha empatia para conosco, perceba que a gente fez, tomou aquela ação ou cometeu aquele ato sem pensar direito. Perdemos as estribeiras. Para nós que estávamos vivendo um momento muito tumultuado, aquilo foi a gota d'água e a gente acabou respondendo explosivamente. Clamamos entendimento. Mas quando somos nós a dar esse entendimento, o nosso procedimento já é sumamente diferente. Nós queremos indulgência, mas somos severos com os outros. E Emmanuel também vai falar,
O irmão de luta ontem se mostra hoje em plena abastança material, delirando na ambição desenfreada. Então, usa a indulgência e renova-lhe o modo de pensar e de ser. O amigo que escalou a evidência pública, se fazendo verdugo em nome da autoridade, usa para ele a indulgência, clareando-lhe o raciocínio. A jovem do teu convívio, que se embriagou na ilusão, caindo em sucessivos abusos, a pretexto de mocidade, usa a indulgência e ampara-lhe a meninice. Ou seja, somos indulgentes quando nós reparamos o erro dos outros. Olha os exemplos que Emmanuel nos dá, que são tão contemporâneos e presentes na nossa sociedade. Aqueles que cresceram conosco, né, comendo ali farinha do mesmo prato, ou que cresceram na mesma vizinhança, mais tarde, por conta da mudança, principalmente de panorama material, se transformam. E aí passam a ser mais ambiciosos, por exemplo. Né? E aí, o que é comum da gente fazer? A gente utilizar a nossa língua para a crítica. Ao invés de perceber que naquele comportamento falta um amigo que advirta, mesmo que ele não ouça, mas a gente fez o que a gente gostaria que fizessem conosco. Olha o mandamento positivo que Jesus faz, né? Faze ao próximo aquilo que gostaria que ele te fizesse. Quando nós estamos perdidos, o que a gente gostaria que acontecesse? Que alguém fosse nos mostrasse. Ó, não vai por aí não. Esse caminho que você está indo não é o melhor. Mesmo que a gente desse de ombros e não quisesse saber, todos nós desejamos isso, essa orientação. Isso é amor. O amigo que se apossa do poder político do mundo, por exemplo, e que acaba se tornando um déspota, um autoritário. Quanta falta não faz uma pessoa que o conheça a fundo para poder aclarar o seu raciocínio? Olha, eu acho que você está subindo a cabeça o poder, não é bem por aí, tá demais. Isso pode te fazer perder, te afastar das pessoas que gostam de você. Seja diferente. Né? A jovem que por conta da mocidade, da beleza, né, do poder de sedução, está testando isso, conquistando rapazes sem responsabilidade afetiva, mergulhando muitas vezes naquela ilusão de que pode tudo e colecionando sucessivos abusos, mais tarde será flagrada perante um imenso vazio existencial, porque está tentando se saciar a sua fome com um alimento que não tem substância. Quantas vezes falta-lhe, naquele momento, alguém que a ampare, que a advirta, né? Mesmo que ela não ouça, mas é alguém que, quando ela estiver caída, ela vai se lembrar do conselho e, em algum momento, aquilo vai fazer sentido. Né? Então, a indulgência promove apoio para aqueles que passam por provas que mais tarde vão deixar o sabor amargo, antes que tombem em desespero. Então, Emmanuel conclui dizendo: indiscutivelmente ninguém constrói nada de bom sem responsabilidade e disciplina, sem advertência e firmeza. Mas é imperioso considerar que toda boa obra roga auxílio a fim de aperfeiçoar-se. Então, o não resistais contra o mal também está aí. Pense que nós sejamos presa, né, ou sejamos vítimas desse tipo de circunstâncias. Né? O que seria o não resistais ao mal? Ter a indulgência, que não é conivência. É perceber que aquele que me comete o mal está doente e que antes de minha vingança, ele roga auxílio, mesmo que ele não perceba isso. É porque às vezes a empáfia, né, aquele ar de superioridade, de falsa superioridade, a arrogância do que faz um mal contra nós nos dá raiva. E isso muitas vezes fomenta a vingança. Mas a gente precisa quebrar esse cerco. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, item 9, tem um trecho que fala sobre a vingança, que eu acho muito importante da gente falar aqui, de refletir. O texto vai dizer o seguinte:
As mais das vezes, a vingança assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo que de nada desconfia e espera um momento azado para, sem perigo, feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo. Prepara-lhe odiosas armadilhas e, sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o, então, na sua honra e nas suas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, e se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que se lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. Ah, o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado de que o que enfrenta seu inimigo e o insulta em plena face. Meus amigos, eu não sei se vocês já passaram por isso, ou na condição de perseguidos, ou na condição de perseguidores. Deixo a consciência de cada um para revelar. Mas passar por essa situação é muito triste, em qualquer circunstância, principalmente na circunstância de perseguido. Pense, por exemplo, no ambiente profissional. Você está trabalhando, fazendo o seu melhor. E muitas vezes você lida num ambiente que tem uma série de conveniências em que a sua postura de retidão, de seriedade, de honestidade são contraproducentes para os interesses daqueles que mourejam com você. Aí você começa a adotar uma postura mais rígida, no sentido de correta, né? Percebendo que há falcatruas, que há situações um tanto quanto incorretas, né? Você está percebendo que a sua condição naquele meio é de minoria, mas mesmo assim você insiste, corajoso, intimorato, segue adiante com as suas convicções. A pressão aumenta, pode vir até uma circunstância de assédio moral, em que você é coagido a fazer aquilo que te mandam, muitas vezes por uma figura de autoridade, que contraria os seus princípios. Nesse momento, é um momento de decisão, né? Todos nós precisamos, grosso modo, né? Estou falando aqui das pessoas que ganham o pão de cada dia pelo suor do próprio rosto, né? Todos nós precisamos trabalhar para sobreviver. Então é lógico que o nosso trabalho é importante, que a gente precisa preservar as nossas relações profissionais, né? Cuidar delas como a gente tem cuidado com as coisas mais preciosas da nossa vida. Mas às vezes chega um momento em que nós somos confrontados entre seguir com os nossos valores ou contrariá-los em prol das conveniências. E nem sempre, infelizmente, a gente vai ter acesso a uma ouvidoria, a uma entidade que possa advogar em nossa defesa com o objetivo de declarar a nossa honestidade e desfazer esses concertos malignos, digamos assim. Passar por um local onde antes você era benquisto e perceber a indiferença das outras pessoas dói muito, porque você chega a se perguntar aonde foi que você errou, sendo que você só seguiu as suas convicções e aquilo que você acha que é correto, né? Aquilo que, de acordo com as suas regras morais, está de acordo com sua consciência. É muito difícil, muito difícil. Por vezes as pessoas até te dão encorajamento, não, você está certa mesmo, mas não conseguem, à luz, né, na frente das outras pessoas, declarar isso. Fica aquela coisa velada.
Então, é muito difícil ser vítima de vingança, e eu penso que deve ser mais doloroso ainda quando alguém faz uma vingança, arquiteta uma vingança, porque é um covarde que mais tarde terá as repercussões e as consequências da lei de ação e reação. Então, o que é que Jesus nos ensina? A não nos defender sob o ponto de vista de vingança, a não devolver o mal feito. Se possível, se afastar, né? Se não for possível tolerar aquela situação, se afastar, mantendo-se incólume. Ou seja, não resistais contra o mal é também não se afetar, não se permitir desestruturar, desequilibrar, desfazer as suas próprias convicções por conta da maldade do mundo. E na obra Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, pelo Espírito Joana de Ângeles, no capítulo 15, ela vai falar exatamente sobre isso, sobre a vingança. Justamente falando sobre essa passagem de Jesus, não resistais contra o mal. Joana explica que a vingança constitui-se numa patologia do ego insubordinado ante as ocorrências dos mecanismos de crescimento, e que nem sempre todas as ocorrências podem ser favoráveis, e não poucas vezes surgem fenômenos perturbadores pela agressividade, que geram reações profundamente infelizes, que se convertem em anseio de vingança como recurso de liberação do ódio. Eu fico imaginando em Estevão, o primeiro mártir do cristianismo primitivo, convocado pelo Sinédrio num processo, entre aspas, que ele foi acusado de blasfemo, caluniador, feiticeiro, e é convidado por Saulo de Tarso, que foi apresentado pelo sumo sacerdote como juiz da causa, a abjurar em relação à lei de Jesus, né, aos ensinamentos de Jesus, ao evangelho de Jesus. E Estevão não o faz. Como israelita, né, natural da tribo de Sacá, ele poderia reagir no sentido de replicar aquilo que Saulo de Tarso colocava, e ele aproveita esses espaços para fazer uma apologia ao evangelho. Chega um momento que Saulo se irrita tanto, se descontrola, perde a cabeça e esbofeteia em meio ao sinédrio, um ambiente religioso. Quantas vezes isso não acontece também em nossos ambientes religiosos, né? A casa espírita, que deveria ser uma casa onde reina a fraternidade, tem diatribes, agressões, ofensas, que por vezes são veiculadas. Aí quando a gente observa a postura de Jesus, que sempre enfrentou tudo isso sem se permitir vincular-se-lhes por meio do ressentimento, por meio do ódio, jamais com qualquer expressão de vingança, a gente tem ali o nosso modelo. Estevão vai dizer, Emmanuel, sente a dor da sua dignidade ferida. Mas em momento algum ele reage, né? Mesmo porque ele estava numa condição muito mais coartada em relação a Saulo de Tarso, né? Saulo, inclusive, agiu com covardia perante Estevão, que já estava preso, já tinha passado por muitos flagícios, né? Provavelmente foi torturado, né? Recebeu surras na prisão, etc. Já estava depauperado nas suas forças por conta desse longo tempo, né? Naquelas celas úmidas, completamente descuidado, mas não arquiteta a vingança. Isso é dar a outra face. Então, a proposta que Jesus nos convida realmente não é das mais fáceis, mas é o caminho. Tem uma obra de Nietzsche em que ele vai falar sobre o ressentimento, e eu acho interessante porque ele chama o ressentido de escravo, porque vive em função da vingança adiada. No ressentido, fica a dívida impagável. Ele não se permite reagir, então resta ressentir, que é um retorno também desse ódio contra si, já que não é direcionado ao outro, que passa a permanecer com aquele olhar insatisfeito e pessimista, que é incapaz
de processar o dano sofrido, não consegue digerir sentimentos ruins e acaba por se contaminar, por se intoxicar. Por isso, o efeito do ressentimento é um autoenvenenamento, né? A memória acaba se tornando um fardo. O sujeito ressentido jamais esquece. E a saída para tudo isso é o que Jesus já preconizou há mais de 2000 anos: o perdão. Então, não resistir contra o mal é não sintonizar com a ira. Não resistir contra eles, né, é não desafiá-los com novas proposições violentas. É não entabular discussões estéreis ou venenosas. É agir incorruptível, manter a serenidade, a imperturbabilidade, enquanto aqueles que estão desordenados, distônicos, blasfemam, espumam, iracundos, ferozes. Jesus jamais se perturbava. É bem verdade que, em Cristo, os processos humanos cessaram. Ele passou por todos os desafios que nós ainda estamos por empreender. Mas Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso modelo. Tem uma parte de Jesus que a gente já consegue colocar em prática. A sua superioridade foi conquistada através das experiências multifárias. E nele se expressava natural por ser já uma conquista. E a gente irá chegar nesse nível quanto mais tivermos condição de oferecer o outro lado quando esbofeteados. De provar que o bem é mais forte do que o mal. Que a não violência é o antídoto para a ferocidade. A paciência, o remédio para a irritação. A esperança, o recurso para o desalento. Se a gente puder esperar, aguardar, não reagir, deixar ir. Jesus desejou nos expressar exatamente essa coragem, para que a gente possa enfrentar o mal equipado pelo bem, enriquecido pelo amor. É uma atitude varonil, muito mais forte do que a belicosidade dos militares preparados para destruir. Por isso, não resistir ao mal significa não vitalizar a escravidão aos instintos inferiores e primários, que acabam dirigindo as criaturas não espiritualizadas, não elevadas. Nós temos Jesus. Isso deve nos bastar. A coragem é de não revidar, nem sequer pensar no mal, se isso nos for possível. Não nos permitir sentir o mal. Todos quantos resistimos ao mal, nos tornamos vítimas de tormentas de vária ordem, tombamos na loucura, nos fazemos famanazes do crime, da enjandez e da vingança. Quando revidamos o golpe infeliz, nos transformamos em criminosos igualzinhos aos outros que nos infelicitam e perseguem, e de quem nós tanto reclamamos, de quem nós falamos tanto mal. Por isso, ser precavido, resguardar-se do mal dos outros, cuidar de não se envolver em contendas, mas não fugir quando chegar o testemunho ou debandar do holocausto quando formos convidados, não revidando o mal pelo mal. O caminho de Jesus é a não defesa. Qual é o caminho que nós vamos escolher? Fica à nossa disposição. E para concluir, meus amigos, essas nossas despretensiosas ilações, gostaria de contar uma história que está nessa obra, Contos desta e de Outra Vida, pela psicografia de Chico Xavier e autoria do Espírito Irmão X, no capítulo de número 3, O Ferreiro Intransigente. Irmão X conta aqui uma história de um ferreiro na Idade Média que pertencia a uma aldeia e tinha muita intransigência. Ele vai dizer que ele se apaixonou pelo rigor da justiça. Sabe aquelas pessoas que acham que tudo está errado, que precisa de penitência máxima, prisão perpétua para todos os crimes, a morte para aqueles que cometeram os crimes, bem aos moldes da lei de Talião, olho por olho, dente por dente. E aí ele diz que, integrando certa facção política, considerava todas as pessoas que lhe não esposassem os pontos de vista
por inimigos a combater. Olha o risco que a gente corre quando a gente se deixa envolver por essas ideias muito intransigentes, muito herméticas, muito arbitrárias. A gente acaba cometendo abusos e se tiver poder, possibilidades na mão, pior ainda. Então, ele começou a investigar as pessoas próximas que eram excessivamente tolerantes. E para ele isso era um grave delito. Estava sempre disposto a contendas, não obstante sua posição de ferreiro humilde, e moveu céus e terra para que a justiça fosse feita a qualquer custo e para agravar, ao invés de, como Jesus, tornar o fardo mais leve, tornar o fardo daqueles que erravam mais pesados. Até que ele procura o juiz da comuna em que ele vivia, o juiz muito benevolente, muito tolerante, com equidade, tratava aqueles que estavam encarcerados, sobretudo com amor, né? Não obstante a necessidade ali de reparação, de justiça, de que eles ficassem encarcerados, e o ferreiro se colocou à disposição para transformar as prisões em prisões de segurança máxima. E conseguiu essa abertura, né? Mesmo com ponderação do juiz, ele conseguiu esse espaço para transformar as prisões. Deu novas feições às grades, criou um sistema novo de cadeados pelo qual era impossível a escapatória, colocou pesadas colunas de ferro com algemas laboriosamente trabalhadas, de modo até que a movimentação dos internos ficasse limitada. E essa novidade lhe deu fama e fortuna. Veja como a popularidade e a audiência não necessariamente estão relacionadas com a qualidade, digamos assim, sob o aspecto moral daquilo que é feito. Nem sempre aquilo que é mais aplaudido é o melhor, sob o ponto de vista da nossa evolução espiritual. E assim ele começa a fabricar prisões numerosas para as cidades do seu tempo. E, num belo dia, enquanto ele se supunha a defender de inimigos, porque a pessoa que encontra inimigos em todos os lugares começa a ter crise de perseguição e acha que o mundo está conspirando contra si e acaba ficando paranoico. Então, num belo dia, ele achando que tinha se defendido, que estava se defendendo, cometeu uma falta que os seus inimigos acabaram transformando em algo superlativo e foi trancafiado em uma das prisões que ele mesmo produziu, sendo levado até a morte. Aí, irmão X fecha essa história dizendo: somente a compaixão pode nos salvar, soerguendo-nos do abismo de nossas próprias faltas. Qualquer punição extremada para receitarmos para os outros será como a prisão do ferreiro intransigente. Os laços que armarmos contra o próximo serão inevitável flagelo para nós mesmos. Toda resistência que nós fizermos contra o mal nos fará mergulhar nesses cercos de ódio, raiva e vingança, que nos fará muito mal depois e que nós teremos dificuldade de sair. Então, que Jesus nos abençoe, nos encoraje a todos. Espero penhoradamente que tenha sido essa mensagem de alguma sorte útil. Um forte e fraternal abraço e até a próxima, se Jesus assim permitir. Vamos orar para agradecer. Mestre amado, nós te agradecemos por essa oportunidade imperdível de falar sobre o teu evangelho, de reflexionar sobre esses ensinamentos. Que o Mestre de amor e bondade nos inspire, nos abençoe, nos alargue entendimentos e nos mantenha em paz, com o objetivo de que nós possamos sempre responder ao mal com o bem. Que assim seja. Tchau, gente. Até a próxima.